De novo, eu não estou dizendo aqui que nós afrouxamos a nossa vida com relação ao pecado. De maneira nenhuma. Nós vamos lutar contra o pecado a vida inteira. Mas o Evangelho nos dá essa segurança. E aí a gente vai citar aqui Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a Sim. palavra nenhuma ali, ela tem um sentido completo. Jamais, nunca mais um cristão passará pela condenação por nenhum pecado sequer que ele venha a cometer. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gracecast. E hoje é um episódio especial, porque nós vamos falar sobre justificação. Você sabe o que é justificação? Se você sabe o que é justificação, ótimo para você. Mas se você não sabe o que é justificação, a gente vai bater um papo sobre isso hoje. E para falar junto comigo, para nós entendermos um pouco mais sobre justificação, eu trouxe um convidado especial e que vai nos ajudar a entender melhor. Vamos lá? Pastor Maurício, muito obrigada pela presença, obrigado por ter aceitado esse convite. E conta pra gente, quem é o Pastor Maurício? Bom, primeiro eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para refletirmos mais sobre o Evangelho, sobre essa doutrina tão gloriosa, central do Evangelho. Pastor Maurício é um discípulo de Jesus, que foi alcançado por esse Evangelho maravilhoso, especialmente por essa doutrina da justificação pela fé, por conta até do contexto religioso que eu vivia antes de conhecer o Evangelho. E essa doutrina ela foi central para a minha conversão e para a minha compreensão do Evangelho. Sou casado há 25 anos com a Andréa, tenho 2 filhos, Lucas e Ana Vitória. E é isso. E sou pastor auxiliar na IBRPV, com muita alegria, servindo lá os irmãos. Estamos trazendo toda a galera da igreja aqui. Isso! Para contribuir com os conhecimentos, né? Amém. Pastor, como que o senhor explicaria, de forma simples e clara, o que significa ser justificado por Deus? Ok. Bom, a palavra justificação, ela é um termo legal, jurídico, e que Paulo usa muito em Romanos, Gálatas, e o termo justificar significa declarar justo. Então, a doutrina da justificação, nós podemos resumir que é o ato declaratório de Deus em que ele pronuncia um veredito legal a respeito de uma pessoa que deposita sua fé em Jesus e na obra perfeita de Jesus, declarando aquela pessoa como justa diante da sua lei. Então, justificação é Deus, em um ato soberano da sua livre graça, declarando o pecador que colocou a fé em Jesus como justo diante da sua lei. Sim. Basicamente, justificação é isso, é declarar legalmente justo. Declarar. E qual que é a diferença de justificação? Porque muitas vezes, né, a gente estava conversando agora mesmo, né? A gente se converte e a pessoa, né, se converte ao cristianismo e passa a frequentar a igreja, passa a ter esse convívio, né, com os irmãos, entendendo louvores, entendendo um pouco da palavra de Deus através dos estudos. E o quão importante é entender essa doutrina. E às vezes a pessoa não sabe. Ela fala de Jesus, mas ela não entende de Jesus. Ela está na igreja, mas não entende o que é, muitas vezes, o conceito de igreja. E com essa doutrina também não é diferente. As pessoas estão na igreja, permanecem na igreja, mas não têm esse conhecimento. E às vezes a pessoa pode confundir a justificação com santificação. O senhor sabe explicar? Perfeito. Explica pra gente qual que é essa diferença. E muito importante, porque, por exemplo, se pegarmos o catolicismo romano, eles, vou usar um dito popular aqui, eles colocam a carroça na frente dos bois. Então, eles misturam a justificação com santificação. E são coisas diferentes, são atos, são meios de Deus realizar a obra da salvação em nós diferentes.
Em que sentido diferente? A justificação, ela é um ato único e instantâneo que Deus realiza quando uma pessoa, ao ouvir o evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ela é um ato único e instantâneo, ela não é um processo. Já a santificação é um processo. Sim. Quando Deus justifica alguém, Deus, em um ato único e instantâneo, declara aquela pessoa justa, imputando a ela a justiça de Cristo. Na santificação, Deus vai infundir essa justiça. Ele vai realizar em nós um processo contínuo, que dura a vida inteira, em formar em nós o fruto da justiça de Cristo, que seria uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus. Sim. Então, essa é a diferença aí. A justificação é um ato único, instantâneo, não tem grau. Por exemplo, usar um exemplo aqui bem... Um cristão que nasceu de novo há uma semana, que foi convertido há uma semana, e um cristão que já está há 30 anos caminhando com o Senhor, 30 anos como um convertido ao Evangelho. Esse cristão que está há 30 anos como discípulo de Jesus, ele não é mais justo aos olhos de Deus do que esse crente que foi convertido há uma semana. Sim. Porque a justificação ela não tem grau. Quando Deus justifica uma pessoa, justifica de maneira plena e completa e para sempre. Glória a Deus. A santificação tem grau. Nós vamos crescendo e amadurecendo na santificação. Sim, glória a Deus por isso, né? Amém. E por que a justificação ela é essencial para nós? Qual que é a condição do homem diante de Deus para que realmente isso aconteça? Ok, vamos olhar para as Escrituras. Em Romanos, do capítulo 1, do verso 18, até Romanos 3, do verso 20, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a universalidade do pecado. Ele vai mostrar que tanto gentios como judeus, então toda a humanidade, que na Escritura é dividida entre judeus e gentios, que são as outras nações, os outros povos. E no verso 19 e 20 de Romanos 3, Paulo diz: sabemos que tudo que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, aqui Paulo mostra que perante a lei de Deus, toda a boca se fecha porque todo mundo é culpado diante de Deus. Então, a necessidade da justificação, ela é por conta da nossa condição legal diante de um Deus justo e santo, perante quem nós transgredimos a sua lei. Sim. Então, a justificação é uma necessidade de todo ser humano, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme Paulo diz em Romanos 3, 23. Então, ele vai andar do capítulo 1, verso 18, até o final, no verso 20 do capítulo 3, mostrando a necessidade da justificação. E a partir do verso 21 que ele vai começar a tratar da doutrina de justificação. Primeiro ele mostra a necessidade dela. E a necessidade dela é a condição do ser humano diante de um Deus que é justo, santo e reto, bom, contra quem nós pecamos. E o pecado, diz o apóstolo João na primeira epístola, no capítulo 3, é a transgressão da lei. Sim. Então, a partir do momento em que nós, como pecadores e transgressores da lei, incorremos em culpa. E, inclusive, está em Efésios, né? No capítulo 2, versículo 1, que é: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Então, Isso, essa é a condição humana. Efésios 2:1 mostra que nós estávamos mortos espiritualmente. E por isso que a gente precisa, né? E precisávamos de vida. Sim. Precisávamos ser regenerados para recebermos o dom da fé e, crendo em Jesus, receber a justiça de Cristo. Sim. Então, a necessidade é por conta do cenário em que o homem se encontra diante de Deus, culpado, debaixo da condenação e do justo juízo de Deus, sem poder por si mesmo resolver essa situação. Deus teria que fazer algo por nós para nos salvar.
Sim, porque sozinhos não, de maneira alguma, né? A gente consegue fazer alguma coisa por nós mesmos. Se não fosse realmente o sacrifício de Jesus, se não fosse o plano divino. Falando em plano divino, todo esse conceito, né? Na minha cabeça, para eu conseguir entender, eu falando, né, por mim, pela Flávia, eu consegui entender sobre esse tema, a importância desse tema na minha vida cristã, quando eu entendi o plano divino. Ah, mas o que tem a ver justificação com o plano divino? Porque quando você entende qual foi o plano de Deus, a gente entende onde Deus está, qual é a condição de Deus como soberano e criador de todas as coisas e que merece toda a honra e toda a glória, e qual é a condição que o ser humano, onde nós estamos, que é a condição de eternos pecadores. Então, quando a gente entende onde nós estamos e qual é o nosso papel e qual é o papel de Deus, a santidade, o tamanho da grandeza de Deus, então a gente se coloca no nosso lugar e a gente entende. Então, falando sobre essa doutrina maravilhosa, não tem como vir assim, na minha cabeça o plano de Deus, o plano divino, que ao longo da Bíblia ele mostra o seu processo. E ele vai se mostrando, e Deus vai mostrando o seu plano através da história, desde Gênesis até o Apocalipse, até realmente a cruz. Então, para mim é lindo. A revelação progressiva do plano da redenção. Exato. É isso, o ser humano não tem como salvar a si mesmo. Ele precisa que Deus intervenha. E essa é uma questão da justificação. Ela é uma obra monergística. É Deus quem faz. Sim. O homem não faz nada. No processo da justificação, o homem não realiza nada. É Deus quem realiza a obra de justificar o ímpio. Sim. É a pergunta que você fez lá atrás, no início, né? A diferença entre justificação e santificação. Já a santificação é sinérgica. Sim. Deus opera em nós o querer e o realizar, como Paulo fala em Filipenses 2, verso 12 e 13, e nós desenvolvemos a salvação com temor e tremor. Exato. E esse desenvolver também é um processo contínuo. É um processo contínuo em resposta Sim. à ação de Deus em realizar em nós o querer. Deus trabalha na nossa vontade. Sim. Senão nem isso nós faríamos. Exato. Então é pela graça do início ao fim. Tudo começa nele e tudo termina nele, né? Tudo. É pela graça para a Ele glória é autor e consumador. Ele é autor e consumador. Falando, né, sobre esse plano divino, Antigo e Novo Testamento, esse conceito, né, de justificação, ele é exclusivo do Antigo Testamento? Ou podemos ver essas sementes no Antigo, no Novo Testamento? Como que essa ideia se desenvolve ao longo da Bíblia? A justificação sempre foi o meio pelo qual Deus justificou pecadores. E isso fica claro a partir do capítulo 4 de Romanos. Quando Paulo vai tratar da justificação, ele começa no capítulo 3, no verso 21. E quando ele vai para o capítulo 4, ele vai usar dois exemplos que eram tidos em alta conta pelos judeus: Abraão e o rei Davi. E ele vai mostrar que nem Abraão e nem Davi foram declarados justos ou aceitos por Deus como justos por meio das obras da lei. Sim. Mas pela fé. E aí ele vai citar um texto bem conhecido, Gênesis 15, 6. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E se nós formos no que Abraão, olhar para o que Abraão creu em Deus? A promessa do evangelho. Exato. Porque Deus prometeu para ele que na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. E lá em Gálatas 3, se não me falha a memória, verso 16, Paulo vai dizer que a promessa foi à sua descendência, ao seu descendente, como se tratando de um. E Paulo vai dizer que o descendente era Cristo. Sim. Então Deus pregou o evangelho para Abraão. Abraão creu e foi justificado. Foi imputada a justiça a ele pela fé no evangelho. A mesma coisa ele fala sobre Davi, citando o Salmo 32. Ele vai dizer, falando sobre Davi, Romanos 4, 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras, olha lá, sem obras da lei.
Sim. E ele vai citar o Salmo 32, que diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, a justificação sempre foi o único método de Deus para justificar pecadores. Sempre foi a justificação mediante a fé em Jesus, no Evangelho. E aí, claro, nós vamos ter as promessas, as sombras, os tipos do sacrifício de Cristo, que seria o fundamento da justificação, Sim. porque ele é o fundamento da justificação, no sistema sacrificial do Antigo Testamento. Sim. Aí nós vamos ver lá, principalmente no dia do Yom Kippur, onde 2 animais eram sacrificados, um significava propiciação, o outro expiação. E depois nós vamos ver as profecias também. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Sim. Você citou Isaías 53:11, Sim. aonde Deus diz: e o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos. Há Então, muitos. a justificação, ela tá lá na lei, nos profetas. Paulo fala isso, sobre essa justiça que é providenciada por Deus gratuitamente ao pecador. Em Romanos 3:21, ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, ou seja, providenciada por Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Sim. Então, essa justiça já havia sido testemunhada, esse meio glorioso de salvação, pela justificação mediante a fé, já tinha sido revelada através da lei e dos profetas, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Também, acrescentando também, João, no capítulo 1, versículo 29, ele fala que... É João Batista, né? Isso. Que ele fala que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conectando diretamente, né, o sistema sacrificial do Antigo Testamento e apontando como sacrifício para o final, que é a Isso, justificação. conectando os sacrifícios do Antigo Testamento com a pessoa do Sim, Messias. sim. Então a gente vê ao longo da Bíblia realmente. E porque às vezes isso confunde o novo convertido. Você entende, você escuta a justificação, você quer entender sobre salvação, mas quando a gente olha histórias do Antigo Testamento e vê histórias do Novo Testamento, muitas vezes a pessoa não consegue fazer esse link, né? Falar, não, como que as pessoas eram justificadas, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, sendo que Jesus veio só depois. Então, realmente, a justificação e a salvação é uma só, no Antigo Testamento, para o povo, para a igreja do Antigo Testamento e para a igreja do Novo Testamento. O método de Deus para salvar o pecador sempre foi o mesmo. Pela graça, através da justificação, pela fé em Jesus. Eles, no Jesus, no Messias que viria. Sim. E nós, no Messias que já veio. Que já veio, né? Nós estamos do lado de cada cruz, eles Sim. estavam do lado anterior Sim. à cruz. E no ponto de vista do senhor, por que é tão crucial enfatizar que nós somos justificados por obras, não somos justificados por obras, ritos ou méritos próprios, né? Mas unicamente pela fé em Cristo? Essa pergunta é maravilhosa. Maravilhoso. Bom, é assim, eu vou citar aqui Lutero. Martinho Lutero disse que a justificação pela fé somente é o artigo pelo qual a igreja permanece em pé ou cai. E Calvino concordou com ele. Porque eles não estavam dizendo isso a partir de uma ideia deles. Eles estavam dizendo isso a partir de um resgate que a Reforma fez da verdade central do Evangelho. Sim. Veja, quando nós olhamos para a Epístola aos Gálatas, esse era o erro, esse era o perigo. O que estava acontecendo? Aqueles judaizantes, mestres judaizantes, se infiltrando nas igrejas que Paulo havia pregado o evangelho da graça, da justificação pela fé somente em Jesus, e eles estavam acrescentando a lei, a circuncisão, a guarda do sábado, a dieta judaica. Sim. Então, olha, Jesus é o Messias, ele morreu pelos seus pecados, mas somente a fé nele não é suficiente. É necessário guardar, principalmente, essas questões cerimoniais da lei, para que Deus te aceite como justo. É sempre Jesus e alguma coisa, né? Quando você acrescenta Jesus e a obra perfeita dele com alguma coisa, seja ela qual for, seja ela moralidade, ritos religiosos, Paulo diz em Gálatas 1 que isso é um outro evangelho.
e não existe outro evangelho. Então, a importância de ressaltar que nós somos justificados pela fé somente, na obra perfeita e suficiente de Jesus, em sua vida, morte e ressurreição, é preservar a verdade do evangelho. É o evangelho que está em jogo quando nós defendemos a justificação pela fé somente. Sim, exalta a graça de Deus, né? Romanos 11:6 também fala, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Isso. Romanos 11, Paulo diz isso. E, então é isso, é pela graça, somente pela fé, somente por meio de Cristo, somente através das Escrituras, que é revelada essa doutrina, e somente a Deus a glória. E se não podemos fazer nada para merecer essa justificação, como que a graça de Deus se manifesta na nossa justificação e por que é tão importante que essa obra seja inteiramente de Deus? Então aí nós temos, eu vou partir do princípio aqui primeiro, como você mesmo citou aqui, Efésios 2:1. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, inclinados ao pecado, escravos do pecado, como Paulo diz, escravos deste mundo, do curso, da maneira deste mundo viver sem os princípios da palavra de Deus. Nós éramos escravos do diabo, Paulo fala isso, é muito claro. Nós éramos governados pelo príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Então, nós não podíamos sequer crer no evangelho. Sim. Então, a graça começa, antes de nos justificar, nos dando vida espiritual. Então, primeiro, Deus precisa, através do chamado irresistível da graça, vivificar o pecador. E depois, Deus dá a ele 2 dons, o arrependimento e a fé, que são dons de Deus. Pela graça sois salvos, Efésios 2:8, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim. Então, a graça de Deus, ela opera em nós do início ao fim. E ela opera primeiro nos dando vida espiritual, nos dando o dom da fé, e quando nós colocamos a fé em Jesus, Deus nos declara justos tão somente por conta dos méritos da obra de Cristo. Então, é um favor. O nosso pastor está assistindo, vai assistir depois. É claro que a definição de graça dele é bem mais ampla, mas eu vou resumir. É um favor a quem não merece nada a não ser a condenação eterna. Exato. Um favor. Paulo diz, nós sendo justificados, Romanos 3:24, ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O Espírito Santo não deu a ele só justificados gratuitamente, mas acrescentou pela graça, gratuitamente pela graça. Sim. Então é uma obra da graça. E não tem como não voltar no assunto, né? Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Tudo. Porque se dependesse de nós falharíamos sempre. Sempre, porque né? dele, por meio dele, E para ele são todas as coisas. E às vezes a gente se engana, né? Achando que as nossas obras, elas são tão lindas e são justificadas diante de Deus ou são suficientes para acrescentar ou agregar na nossa salvação, né? E às vezes a gente não entende que isso é o resultado de algo que Deus já fez, que é nos justificar então, e nos dar a graça da salvação. Você tocou numa questão muito importante. Nós sempre vamos lutar. Eu aprendi isso com um homem de Deus, escreveu vários livros, já está com o Senhor. Foi conferencista, Jerry Bridges. É bem famoso na nossa igreja, né? A gente está trabalhando uns livros lá na IBD. Ele fala justamente isso, né? Que não havia como nós nos salvarmos a nós mesmos, e ele diz, apesar de sermos alcançados por esse evangelho, e mesmo depois de ter entendido a doutrina da justificação, nós vamos lutar com o modo obras na nossa vida. Toda vez que a gente realiza alguma boa obra, seja ela em qualquer área da vida, nós vamos ser tentados pelo nosso orgulho a achar que nós somos mais aceitos por Deus naquele momento,
do que antes de ter realizado aquela boa obra. É uma E a ilusão, né? gente, então é por isso que a gente vai ter que sempre voltar para essa santa doutrina e pregar o evangelho todos os Sim, dias para nós, para a gente não incorrer no erro de achar que são as nossas obras o fundamento da nossa justificação, porque não sim. são elas. Não, É a obra de outro, de sim. Jesus. Total de outro. Amém por isso. É, a gente pode falar que o senhor poderia explicar que essa troca, né? Essa troca gloriosa da culpa, né? Que é atribuída a Cristo e Claro. a justiça perfeita, né? Dele, que é atribuída a nós. Por que isso é tão central na teologia reformada? Então, um dos grandes pontos sobre a doutrina da justificação na Reforma Protestante foi confrontar a ideia completamente equivocada do catolicismo romano sobre a justificação. A justificação no catolicismo romano, para eles, ela é iniciada no sacramento do batismo. A justiça de Cristo é infundida dentro do pecador. Quando as escrituras nos mostram, Romanos, principalmente no capítulo 4, onde Paulo diz que Deus justifica o ímpio, imputando a ele justiça. Uhum. A palavra imputar significa colocar na conta de alguém algo que não estava lá antes. É creditar. Então, nós não somos justificados por uma justiça que para o catolicismo romano, Deus torna a pessoa justa no seu interior e depois, no final, declara ela justa. Então, seria Deus declarando você justo por meio da sua santificação. Uhum. As escrituras revelam que nós somos justificados por uma justiça imputada. Essa justiça, ela é alheia a nós. Ela é a justiça de Cristo que é contada como nossa. Deus vai infundir essa justiça na santificação. E por que essa questão da troca, da grande troca que você está citando é importante? Porque o texto é 2 Coríntios 5, 21, onde Paulo diz assim, aquele que nunca conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui nós temos a grande troca. O que Paulo está dizendo? Aquele é Jesus, o Filho de Deus, que nunca conheceu o pecado, ou seja, que não tinha pecado e nunca pecou, mas Deus o fez responsável e imputou a Jesus na cruz a responsabilidade por todos os nossos pecados. Ou seja, Deus tomou os nossos pecados e a nossa culpa e atribuiu a Jesus. Sim. E puniu os nossos pecados em Jesus. Sim. Quando nós cremos nele, Deus toma essa justiça perfeita de Jesus e imputa a nós. Então a troca o meu pecado é lançado sobre ele e ele recebe a punição e paga a pena. A justiça perfeita dele, que consiste em duas coisas. A primeira parte dessa justiça é a vida perfeita que ele viveu sem pecado. Sim. Aqui nós estamos falando de Jesus como aquele que cumpriu perfeitamente a justiça de Deus, ou seja, a justiça da lei, quando ele obedeceu todos os preceitos da lei em nosso favor. E a segunda parte é quando ele cumpre os preceitos punitivos da lei, recebendo a penalidade da lei no nosso lugar na cruz. Então tem os dois aspectos. Sim. A nossa culpa é removida por causa do sangue dele derramado na cruz e a obediência dele perfeita aos mandamentos da lei é imputada a nós como nossa justiça, nossa obediência. Então, por conta dessa troca, um teólogo disse assim que quando Deus olha para um cristão, quando Deus declara alguém justo, é como se Deus Deus dizendo assim para nós: você não tem culpa e você é perfeitamente obediente à minha lei. Então, como é que Deus vê um cristão justificado? Ele nos vê e nos trata como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado e como se nós tivéssemos sempre obedecido à lei. Mas isso por conta da justiça de Cristo. Sim. Então, essa é a grande troca. O meu pecado
foi colocado sobre ele, a culpa, ele recebe a punição, paga a pena, e a justiça dele gratuitamente é imputada a você e a mim e a todos aqueles que creem pela graça. Glória a Deus por isso. Amém. Mas, como bons seres humanos pecadores que somos, daí a gente fica naquele embate, né? Se nós somos justificados, então, pela fé, daí já vem, né? Aquelas coisas. Então eu já não preciso fazer obra nenhuma, não preciso fazer nada, porque ele já fez. A gente nós vamos sempre pelos extremos, né? Ou eu quero fazer tudo. O legalismo. Isso, eu quero fazer tudo porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente, né? Então eu preciso fazer alguma coisinha ali, então eu quero fazer. Ou eu largo de vez, né? Então, se nós somos justificados pela fé e não por obras, então isso significa que as obras não importam? Daí, muitas vezes, essa é uma dúvida que os novos convertidos têm, né? Então, qual que é a sua orientação em relação a isso? Ok. Bom, primeira coisa, reafirmar. Nós somos justificados pela obra de outro, pela obra de Cristo, não pelas nossas. Então, o fundamento da nossa justificação é a obediência perfeita de Cristo que culminou no seu sacrifício na cruz. Sim. Então, o fundamento é o sangue de Cristo, é a sua obediência perfeita. Mas a fé salvadora, ela é uma fé viva. Os reformadores diziam que a justificação nos coloca no caminho da santificação. E que a fé salvadora, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem, depois que ela é concedida a um pecador, acompanhada das obras. Uhum. Então, as obras não são o fundamento da nossa justificação, mas elas são a evidência de que nós temos a fé salvadora e, portanto, a evidência de que fomos justificados, de que somos salvos. Sim. Tiago trata disso na sua epístola, no capítulo 2, dizendo que a fé sem obras é morta, porque o que evidencia uma fé viva são os frutos de justiça produzidos em nós pela obra do Espírito Santo na santificação. Então, é impossível um cristão regenerado, que foi justificado, o caráter de Cristo não está sendo formado nele. Repetindo o que eu disse lá atrás. Não é uma obra do dia para a noite, é um processo contínuo, e nós vamos lutar até o último dia da nossa vida contra o pecado remanescente em nosso corpo. Mas, louvado seja Deus, que quando ele nos deu o dom da fé, não é a doutrina de hoje, mas ele nos uniu a Cristo. Sim. E quando ele nos uniu a Cristo, Cristo veio habitar em nós pelo Espírito Santo. Então, ele não nos deixou entregues a nós mesmos. Agora nós temos o Espírito produzindo as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu li uma definição sobre isso para entender melhor. A justificação e as obras como se fosse uma árvore frutífera. O fruto, a árvore, ela só dá fruto porque ela tem saúde, ela é sadia. E fazendo essa comparação, você só é justificado, você não faz as boas obras porque você nasceu de você mesmo. É porque você já foi justificado. É fruto do Espírito. Entendeu? Então, fazendo esse paralelo, dá para entender um pouco melhor, né? Porque, realmente, as obras, elas são só a evidência, né? Bem básico. É a evidência do que realmente, do que já aconteceu em nós, do que a justificação já causou em nós. Com certeza. As boas obras não são a causa, mas são resultados dessa obra gloriosa da salvação de Deus na nossa vida. Que coisa mais linda, né? Maravilhoso. E como que a doutrina da justificação pode nos libertar da culpa e do medo? Aí a pergunta ela é muito importante, porque não basta nós termos o conhecimento da doutrina. Nós precisamos aplicar a doutrina em nosso coração. Sim. Todas as doutrinas do Evangelho, da fé cristã.
isso fica bem claro para nós nas epístolas. Por exemplo, a maioria das epístolas, a primeira parte delas é sempre lidando com o indicativo, o que Deus fez por nós mediante o evangelho. Uhum. E na segunda parte das epístolas, a aplicação do evangelho. Portanto, agora vocês vivam esta nova vida. Sim. Então, aplicando a doutrina da justificação, como é que eu aplico essa doutrina na minha experiência diária? Para eu experimentar essa doutrina. Eu tenho conhecimento objetivo da doutrina por meio das escrituras. Agora, o que eu faço com essa doutrina? Como é que eu aplico essa doutrina central do evangelho na minha vida diária? E nós vamos ter que aplicar essa doutrina principalmente quando nós ainda pecarmos. Por quê? Nós amamos o Senhor, não queremos e lutamos diariamente com a nossa natureza caída por meio da obra do Espírito em nós, mas é inevitável, nós ainda pecamos, nós não somos perfeitos. E quando nós pecamos, a nossa carne, o acusador, o diabo, ele vai querer fazer com que nós nos sintamos culpados a ponto de achar, alguns crentes já passaram por essa experiência, eu já passei por isso na minha vida cristã, a ponto de nós questionarmos até mesmo se fomos, de fato, se somos cristãos e se fomos salvos. Sim, eu já vi bastante isso. Então, se não aplicarmos essa doutrina gloriosa no nosso coração, principalmente quando nós falharmos e pecarmos, nós vamos ficar presos à culpa, ao medo, achando que Deus ainda vai nos condenar por aquele pecado que nós cometemos. De novo, eu não estou dizendo aqui que nós afrouxamos a nossa vida com relação ao pecado. De maneira nenhuma. Nós vamos lutar contra o pecado a vida inteira. Mas o Evangelho nos dá essa segurança. E aí a gente vai citar aqui Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim. E a palavra nenhuma ali, ela tem um sentido completo. Jamais, nunca mais, um cristão passará pela condenação por nenhum pecado sequer que ele venha a cometer. Por que não? Porque todos os pecados de um cristão foram devidamente tratados por Deus já. Já foram punidos e condenados. Paulo fala isso em Romanos 8:3, no corpo de Jesus na cruz. Ele condenou o pecado na carne, ou seja, no corpo de Jesus na cruz. Então, essa é a segurança que nós temos, de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque toda a nossa culpa e toda a condenação que havia sobre nós foi levada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. E isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E é importante, eu ressalto aqui, é importante entendermos de fato, né, a doutrina da justificação, porque não é só essa doutrina que vai mover a nossa vida, porque elas estão interligadas. A justificação, a nossa fé, as obras, e principalmente a santificação. Porque se de um lado nós não temos mais a culpa do pecado, só que não podemos também não fazer nada. Não é que as nossas obras vão agregar alguma coisa na salvação, mas para que realmente... Nós temos a presença do pecado ainda em nós. Temos a presença do pecado e precisamos, então, ter uma vida de santificação. Exato. Então, isso não isenta a nossa culpa e não isenta a não quero fazer nada. Não, precisamos. O cristão, quando ele peca, qual é a orientação que nós temos lá na primeira epístola de João? Nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor. Sim. E com a certeza e a segurança de que Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de toda injustiça. Então, o cristão não é alguém que leva o pecado de qualquer maneira em sua vida, não leva a sério, porque sabe que é por conta do pecado que Jesus foi àquela cruz para expiar a nossa culpa e o nosso pecado. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando nós pecamos, nós temos que ter a segurança e a confiança no Evangelho. Sim. Então, nós confessamos, reconhecemos o pecado, nos arrependemos e pedimos a graça do Espírito Santo para nos dar
a capacitação de vencer aquele pecado na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós saímos da oração de confissão plenamente convictos de que, mesmo aquele pecado que acabamos de confessar, ele já foi devidamente punido lá na cruz e que não há mais condenação para nós. Graças a Deus. Isso é confiar no Evangelho. Sim. Para confiar no Evangelho, a gente precisa conhecer. Ler. Não tem outro caminho, né? Precisa abrir a Bíblia, ler. Isso que você está falando é super importante para aqueles que falam que o que importa na vida cristã é a experiência e não a doutrina. Sim. Mas não, a doutrina vem antes. A experiência é resultado de um conhecimento objetivo das doutrinas do Evangelho. Com certeza. Por isso que a gente sempre precisa, né? Ler, orar, nos devocionar e entender cada vez mais o nosso Deus, né? Amém. Porque não adianta nada. Eu sempre falo, né, acho que já falei aqui algumas vezes também, para sempre as mulheres estão mais próximas de mim, eu sempre falo, não adianta nada nós falarmos de Deus, mas não entendermos de Deus. E não adianta trabalharmos para Deus se a gente não tem intimidade com Deus. Então, é um trabalho vão. Então, precisamos realmente entender, conhecer e entender quem nós estamos servindo, né? E é por isso é importante a leitura da Bíblia e realmente fazer os nossos exercícios diários de fé. Que é o nosso fundamento, né? Se somos cristãos... As disciplinas espirituais são Sim. importantes. Já que a gente está falando da justificação, não como pontos que nós somamos com Deus para Ele nos aceitar, porque às vezes isso é comum no início da vida cristã, a gente ser tomado por esse tipo de equívoco. Sim. Acho que todos nós já falhamos nisso. Hoje eu li a Bíblia, orei, tenho créditos com Deus. Eu sou mais justo aos olhos de Deus hoje. E o dia que a gente acorda meio mal-humorado e quer chutar o cachorro, e, enfim, dá aquela mancada no trânsito, aí a gente acha, puxa, agora Deus não quer mais nada comigo. Então a gente tem isso e essa doutrina da justificação, que é central do Evangelho, ela nos ajuda a não cairmos nesse erro, né? Exato. E ela nos incentiva à santidade, porque ela mostra o quão glorioso é o Evangelho e a obra perfeita de Cristo e a misericórdia de Deus conosco. Pastor, tem algum livro que o senhor indicaria para quem está querendo entender um pouco mais sobre essa doutrina? Nossa, tem vários livros, né? Tem uma lista aí já? Tem. Bom, me veio um aqui na mente que não trata só da justificação, mas trata também da justificação. E a gente já estudou ele na igreja, na escola bíblica, na EBD. É do Jerry Bridges, chama O Evangelho para a Vida Real. Evangelho para a Vida Real. É um livro precioso que vai tratar de outras doutrinas do Evangelho também, como a adoção, a santificação, mas vai falar também sobre a justificação. É um livro precioso. Esse autor ele tem uma linguagem fluida, né? Sim. Ele é mais para o nosso dia a dia. Então, não é um livro teológico com palavras difíceis. É algo que realmente a gente vai conseguir aplicar na nossa vida, né? Sim. Um outro que eu indico, que eu acho que não tem como não ser edificado, mesmo que você não possa comprar toda a coleção, mas pelo menos o capítulo 3 e o capítulo 5 de Romanos, dos sermões que foram compilados do Mark Lloyd Jones. Ah, legal. A exposição de Romanos. Capítulo 3 e capítulo 5. Bom. Mas esse é um pouco mais teológico, né? Mas como foram pregações, sim. Ele não sentou assim para escrever um comentário bíblico. Ah, tá. Foi compilado a partir de uma série de sermões expositivos que ele pregou na capela de Westminster, na Epístola aos Romanos. Ah, legal. Então, não é difícil de compreender, é tranquilo. É bom. É bom, né, a gente sempre dar essas dicas, porque às vezes a pessoa não entende muito a Bíblia, mas lendo alguma coisa sobre esse assunto, às vezes vai clareando um pouco, né? É fundamental. Uma boa literatura cristã. Claro, a palavra de Deus é central, são as Escrituras, inspirado por Deus, mas livros, literatura cristã, como você falou, que vai abordar alguns temas específicos que são revelados nas Escrituras. Sim. E dá atenção àqueles temas, são importantíssimos. Sim, importantíssimos. Muito. O cristão que ainda não faz isso, de ter uma leitura de outros livros para ajudar,
no estudo das Escrituras, deveria fazer. É bom, É muito precisa, bom. né? Precisa, muito para agregar mais conhecimento, mais entendimento sobre Deus. É importante. Amém. Pastor, estamos finalizando. Que bom. Já voou, né? Passa rápido. Vamos ter que jantar agora. Eu já jantei, graças a Deus. Tem alguma palavra que o senhor queria deixar para quem está nos assistindo? Eu vou deixar uma palavra para aqueles que estão nos assistindo, que são cristãos, e também que esse vídeo possa chegar àqueles que ainda não são cristãos. Que você possa ouvir o Evangelho, entender que você, como eu, como todo ser humano, nascido em Adão, nós somos pecadores, nós somos culpados diante da lei de Deus, e não há nada que nós possamos fazer para sermos declarados justos por Deus por alguma coisa em nós mesmos. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus justifica pecadores pela fé em Jesus Cristo. Então, coloque a sua esperança na pessoa de Jesus, na obra perfeita que ele realizou naquela cruz, como o único fundamento da tua salvação. E se você fizer isso, se você ainda não fez, Deus vai te dar o perdão dos seus pecados, ele vai imputar a justiça perfeita de Jesus a você, e ele vai te adotar como um filho amado, e você vai desfrutar da comunhão com o Deus Trino. Era essa palavra que eu tinha. E a gratidão pelo convite e a oportunidade de falarmos sobre o Evangelho. Graças a Deus. Mais uma vez, pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Por ter esclarecido esse assunto tão maravilhoso, né? Amém. E que realmente possa entrar no coração nos corações das pessoas. Para você que nos assiste, obrigada por ter assistido até aqui. Comenta nesse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal, que é importante para você ter mais conteúdos como esse. Que Deus abençoe você, a sua família, e até o próximo episódio.